Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Quintessência. Gente, eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que é constelação familiar? Você sabe o que é terapia sistêmica? Gente, eu trouxe hoje uma entrevista maravilhosa com a terapeuta Josiane Ferreira. Ela é especialista nessa área há mais de 20 anos, com muita experiência, e eu vou dividir essa entrevista em 2 vídeos e você vai poder entender o que é a constelação familiar sistêmica, o que é a terapia sistêmica, para que serve, quem pode passar por ela, quem quer trabalhar com ela. Então tá um vídeo muito interessante. Não perca, assista até o final e compartilhe esse vídeo para quem ainda não conhece e quer saber um pouco mais sobre essa terapia maravilhosa. E eu digo isso, gente, porque eu fui paciente da doutora Josiane Ferreira e ela ajudou na transformação minha e da minha família. Então, por isso, eu solicitei ela que ela pudesse me dar uma entrevista para o canal para ajudar você também a entender esse processo de constelação familiar. Porque nós fazemos parte de um sistema familiar e coisas que já passaram, sentimentos lá de gerações anteriores à nossa, podem estar refletindo na nossa vida agora. Pode estar travando a sua vida. E através da constelação familiar, a gente pode destravar tudo o que pode estar impedindo a nossa prosperidade. Assista até o final, compartilhe esse vídeo e não esquece de se inscrever. Eu estou aqui para ajudar você a passar por um processo de autoconhecimento. Gente, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai ter uma entrevista super especial com a Josiane Ferreira. Ela é uma terapeuta super experiente, com mais de 20 anos de experiência na área de constelação familiar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa terapia. Josi, você pode falar um pouquinho sobre você? Meu nome é Josiane Ferreira, eu trabalho estudando sobre o ser humano desde meus 17 anos. Então, assim, desde quando eu era criança, eu observava que as grandes dores das pessoas era a família. Então, eu mesmo como criança, eu ficava percebendo os sofrimentos do meu pai, o sofrimento da minha mãe, dos meus irmãos. E quando eu entrei na faculdade, eu também, nos meus estágios, eu começava sempre a estar olhando que toda a base da vida das pessoas, os traumas, tudo que acontece com que elas não consigam fluir na vida, foi situações que aconteceram na família. Então, a minha vida, mesmo eu tendo esse chamado, a minha vida foi indo para a área de indústria, trabalhei na área de gestão de pessoas, desenvolvimento de equipe, sustentabilidade, mas tinha aquele chamado dentro de mim. Aí eu já fui dentro da indústria, estudando sobre pensamento sistêmico na indústria, porque a maioria das empresas no mundo são familiares, começou numa família, e os problemas que acontecem na família influenciava no negócio. Aí eu fui estudando como que era a visão mecanicista, que todos têm que ter uma função e que as coisas funcionam e que nós éramos engrenagens, que todos teriam que funcionar. E eu comecei a questionar esse pensamento, pensando na visão do todo. Como que a consciência das pessoas influenciavam nos negócios? Como que era as pessoas vindo para o trabalho? Elas vinham para o trabalho sozinhas, mas elas vinham com as histórias delas. Nossa, que interessante, né? Esse tipo de pensamento. Né? Isso, e aí que chama pensamento sistêmico, é você não pensar que nós conseguimos ser divididos em partes, mas nós somos um todo. E essa que é a minha primeira pergunta, efetivamente. O que é o pensamento sistêmico? O pensamento sistêmico, ele vem como uma forma de agir na vida, eu considero. Porque é como você analisa os fatos que acontecem, mas de um olhar do observador. Eu estou fora vendo que as situações não são só aquilo que eu estou vendo, que está se apresentando. Mas como eu falei, de uma pessoa que está indo numa empresa, ela está
com o problema com o colega. Mas o que dentro dela faz com que ela entre nesse conflito? Ou por que essa pessoa entra com conflito com ela? Essa pessoa, ela não é só esse fato isolado. Ela faz parte de um todo. Vem a história da infância dela, o que está acontecendo na vida dela familiar, o que é aquilo, aquele fato que incomoda nela, na pessoa, o que toca nela. Que eu sempre digo que são pontinhos que acionam, que é bateu, levou, é teu. Então o pensamento, eu estou dando exemplo porque é bastante complexo explicar, mas é você não pensar como um pensamento linear, como que 1 mais 1 é 2. No pensamento sistêmico pode dizer que 1 mais 1 possa ser 3 para você. Então vamos entrar no teu mundo e entender por que é 3. Então, no pensamento sistêmico, nas terapias de desenvolvimento humano, é identificar a pessoa dentro do universo dela. Entender o porquê que as reações, tanto comportamentais, como que foi acontecer isso? E aí é como quais os acontecimentos, seria isso assim, quais os acontecimentos que foram acontecendo ao longo da vida dela que fizeram ela chegar naquele ponto? Sim. E mais, tá? No pensamento sistêmico, da morfogenética, diz que nós podemos ser influenciados até mesmo pelos nossos antepassados. Então, qual desse comportamento que existia na sua mãe, no seu pai, que fez você ter esse comportamento, mas esse comportamento, por exemplo, que viesse da linhagem do papai. Quem da família do papai que tinha esse comportamento? Então é como que a gente fosse abrindo um fio e reescrevendo essa história, entendendo toda essa história, esse contexto, para entender o porquê que a pessoa está tendo aquele comportamento naquele momento. Num processo mecanicista, só diria, a pessoa se ofendeu com João. E ponto. Ia analisar o fato só naquele momento. No pensamento sistêmico é você conseguir montar uma história para entender o que tem dentro de você e de João, por exemplo, que entraram nesse conflito. A mesma coisa dentro do casamento, nas relações de pais e filhos, todas as relações, cada um carrega a sua história. E são histórias que se encontraram e vai formar mais outras histórias, né? E outras histórias. E grande parte dos encontros das pessoas, até mesmo em casamento, é por semelhança de problemas, não de amor romântico. É como se as pessoas se atraíssem, o tipo de pessoa? Sim, é de forma inconsciente, como que eu me atraísse por pessoas que têm algo que eu vou conseguir curar em mim, ou na minha história de família. Então, eu, de repente, estou andando na rua e vejo um menino. Nossa, mas ele é bonito, mas não me interessei. De repente, eu olho um outro menino, nem tão bonito, mas nossa, estou super apaixonada por ele. Quando você vai ver a história dessa pessoa, às vezes ela viveu uma questão, poxa, meu pai era alcoolista, meu pai também era alcoolista. É como dissesse, vamos nos unir, você com a tua dor, eu com a minha dor, para a gente curar essa história. Só que quando nós não estamos curados, vamos repetir essa história em honra aos nossos pais. Nossa. E as leis sistêmicas, Josi? O que a gente pode entender o que é lei sistêmica? São diversas. Né? Aqui no Brasil está muito falado muito do Bert Hellinger, como as leis sistêmicas dele, que foi um terapeuta que foi estudando Virginia Satir, como eu, também estudou as terapias familiares de Virginia Satir. E ele foi montando algumas linhagens de pensamento dele, que todos nós temos que pertencer, que são as ordens do amor, que é sentimento de pertencimento, para que o amor flua. Ele falou muito sobre fidelidade familiar, sobre vários fatores, várias leis, que são estudos que dizem que nós repetimos algumas coisas que possam estar dando sucesso para a vida. Quando nós repetimos algumas coisas, por exemplo, exclusão, dentro da minha família, isso vai gerar uma dor na família. Então, ele estudou que nós temos, dentro das ordens do amor familiar, questões muito ancestrais de pertencimento a um bando,
E dentro desse bando é dizendo não podemos deixar nenhum para trás, não podemos fazer com que essas pessoas sejam agredidas por outras pessoas, mas essas leis sistêmicas também dentro de um grupo familiar pode dizer uma fidelidade que eu digo que é do amor puro, dizer eu não vou ser feliz, mamãe, porque você não foi. Eu não vou viver com um homem sem alcoolismo. Eu vou buscar um homem alcoolista, papai, para ter um homem que eu amo igual você. Então, essas leis de pertencimento fazem com que desencadeie vários processos, tanto de caminhos de dor como de solução. E às vezes, como você falou, isso pode ser até inconsciente da pessoa, né? Olha, nós estamos inconscientes 95%. O tempo todo nós estamos inconscientes. É como se a gente só reagisse, não é? Poderíamos dizer assim? Eu acho que é mais do que só reagir, tá? É como que eu dissesse, de forma inconsciente, eu não vou ser melhor que vocês. Eu não posso evoluir. Isso, eu não posso evoluir porque eu faço parte de vocês. Então, é fidelidade familiar. Que eu considero que é a lei sistêmica que como fosse a principal e que vai desenvolvendo outros encaminhamentos. Então, todos nós, independente de onde fomos criados, com quem nos deu a manutenção da vida, dentro de nós vai ter uma genética de um bando e que, independente de tempo e espaço, nós vamos querer manter essa conexão. Então, a morfogenética, vários estudos na Alemanha foram colocando que nós somos às vezes fiéis a dores de exclusão, por exemplo, um tio que teve um problema mental e era preso dentro de um quarto. E ele foi excluído e nunca mais ninguém falou nele. De repente, um sobrinho lá na frente adoece de forma inconsciente, dizendo: família, olhem para essa dor. Olhe para a minha dor e olhe a dor do meu tio. Então, não tem regras, cada caso é um caso, mas só fazendo a constelação para a pessoa identificar do que realmente está vindo os problemas dela. E a pessoa que consegue vir a quebrar esse padrão, você acha que ela consegue sentir que ela, mesmo ela quebrando esse padrão, ela vai seguir a vida em frente bem com ela mesma? Uma pessoa que consegue quebrar esse padrão? São vários, tá? São vários padrões inconscientes que a gente vai levando para a nossa vida. Eu sempre digo que a pessoa busca ajuda quando está doendo. Uhum. Tá? E aí no processo sistêmico eu quero ajuda, porque muitas pessoas dizem, eu quero, mas eu vou investir tempo, dinheiro, esforço de mexer com uma história. Às vezes a gente tem ganhos secundários. O que eu ganho me mantendo doente? O que eu ganho me mantendo com depressão? O que eu ganho com o meu câncer? Então, a nível inconsciente, não estou dizendo que é ganhos conscientes, mas a pessoa a nível consciente e inconsciente, ela tem que dizer assim, eu estou cansada de ganhar isso. Por exemplo, eu tenho falta de dinheiro. O que eu ganho com isso? De repente eu ganho que eu não preciso ir visitar meus parentes e as pessoas pedirem dinheiro para mim. Aí, qual que é o meu ganho secundário? Eu não consigo dizer não. Então, o que eu ganho com isso? Eu não tendo dinheiro. Eu não preciso dizer não. Eu não preciso dizer não. É ganho secundário. Ou eu não tenho coragem de chegar por exemplo, visitar meus parentes com carro zero. Por quê? Porque eu vou me sentir humilhando eles. Então, eu prefiro eu não ter o carro, assim eu não humilho vocês. Ganhos secundários sistêmicos que às vezes a gente se mantém numa situação de falta de dinheiro, falta de amor, doença, alcoolismo, vícios. Para quê?
para não enfrentar uma situação. Eu estou ganhando, sofrendo. Só que aí a pessoa tem que vir para uma sessão já consciente e dizer assim, Josi, eu não aguento mais isso. Eu tenho que descobrir por que e a pessoa não está consciente. Eu, como terapeuta, analisando Ela a não situação, consegue enxergar sozinha, né? ela não consegue sozinha. Os alemães falam que nós só conseguimos nos curar na presença humana. Porque eu não consigo me analisar sozinha. Porque o processo inconsciente, lembra? 95% inconsciente, às vezes está na cara. O terapeuta, você está falando, o terapeuta já nem fez a sessão, às vezes ele já está constelando ali com você, sem os bonecos, sem nada, porque ele já está montando a tua história, mas você está dentro da história e não consegue ver. Só quem tá de fora, né? Isso, para você entender assim, o que é pensamento sistêmico? Ampliação de consciência. É a tua capacidade de ampliar a tua visão, sair do aparente e sair para uma visão mais ampla. E hoje em dia a gente vê que tem muita gente falando sobre a constelação familiar. Mas de onde começou esse estudo? Quem trouxe isso à luz para que a gente pudesse hoje ter acesso a esse tipo de informação? Muitas pessoas, quando a gente escuta na internet, agora todo mundo fala. Tá na moda, né? Está na moda. Então, assim, para mim, que comecei há muitos anos atrás a estudar o pensamento sistêmico, é até surpreendente que antes eu falava que eu estudava nessa área e as pessoas diziam, me explica o que é isso. Só que ao mesmo tempo que tudo que se torna muito famoso, às vezes na internet, ou com algumas pessoas sem julgar ninguém, de forma muito muito raso. Muitos dizendo que as constelações começaram com Bert Hellinger. Não. As constelações sistêmicas começaram muito antes. Ele estudou com terapeutas familiares que foi montando também o método dele próprio. Uma das pessoas que influenciaram muito ele foi Virginia Satir, que é uma formação na área terapêutica familiar que eu também tenho. Eu tenho 2 formações de Virginia Satir, que era uma terapeuta, uma assistente social da Califórnia, uma mulher com a mesma formação minha, por isso que eu fui por esse caminho. Ela era uma assistente social que ela começou a estudar psicanálise, terapia, para unir a parte da assistência social e a terapia juntas, na área de família. E ela começou a ser uma detetive de família, investigar os comportamentos da família e começar a entender o que estava realmente gerando aquelas consciências na família. E aí ela começou a dizer que dentro da família tem uma postura acusadora, a da vítima, a do algoz, do computador, que seria a pessoa que fica julgando e rancorosa. E aí ela foi montando todo um mapa e Bert Hellinger foi para Califórnia estudar com ela. Ele foi também na área de psicodrama, da psicologia, que é como um teatro, representando um teatro sobre uma situação para a pessoa ampliar a visão. Então, a constelação não é espiritismo, não é... Não tem misticismo. Não tem misticismo, não é nada paranormal. O que tanto Virginia Satir como Moreno, vários estudiosos também da morfogenética, da psicanálise, grande parte das nossas questões são inconscientes. Então, quando vem numa sessão, seja com um boneco, eu brinco que os bonecos não são voodoozinho, que o boneco falou comigo, não. É como que o meu inconsciente falou comigo. Como que essa minha energia do inconsciente se manifestou nas pessoas ou no terapeuta que vem essa informação. Então, a Virginia Satir dizia que era uma conversa amorosa, que é do terapeuta, e o Bert levou para a Alemanha e unindo também com as outras teorias, ele foi começando o psicodrama e várias outras teorias, psicanálise, ele começou a fazer a técnica dele, mas por isso que eu fui estudando várias vertentes para não ficar só com uma visão e ampliar, né? Mas é muito importante que também, depois da entrada da esposa do Bert, como ela era uma pessoa empata, e ela também eles misturaram bastante questões de espiritualidade. Então, de repente, uma pessoa vem com a espiritualidade é ampla.
vem com uma consciência de espiritualidade. Ah, não, mas eu vou colocar a minha consciência de espiritualidade dentro do trabalho. Ah, eu sou evangélica, eu vou colocar A pessoa foca na... Isso. Dentro da constelação é você respeitar a espiritualidade do cliente. Sim. Como que ele considera essa espiritualidade e como ele pode estar buscando força nessa espiritualidade. Então, na visão sistêmica também não vê o ser humano como dividido em partes, mente, emoção, corpo e espírito, não. É um ser só. Um ser só, sistêmico. Uhum. Né? E esse, às vezes gera confusões. E em que áreas a pessoa pode constelar? Ela tem uma questão, ou se assim, chega uma pessoa toda bagunçada para você. Eu sou travada no trabalho, eu sou travada na vida amorosa. Chega esses casos assim para você? Sim, se a pessoa diz assim, ó, eu tô toda bagunçada, tá? Eu vou dizer assim, bem-vindo, vamos olhar para tua família de origem? Se a pessoa tá toda bagunçada, tá? Olha para tua criança, para tua história. Como que foi teu parto? Vamos dizer até lá, como foi tua gestação? Vai influenciar na tua personalidade. Como que foi o teu parto? Como que foi... Em que linhagem, que sequência que você é? Você é o primeiro filho? Você é o último filho? Você é o filho do meio? Ou você é o 12º filho? A tua mãe e o teu pai se davam bem? O teu pai tinha vícios? Tinha traição nessa família? Então, se eu tô bagunçada é porque eu vim de uma família bagunçada. Sim. Então, a desestrutura do ser vem da desestrutura familiar. E aí, para você buscar um caminho de saúde, é dizer como que eu, a partir de agora, de adulto, vou cuidar da minha criança, vou cuidar da minha vida e vou poder romper com esse padrão de dor numa novo sistema familiar. Não desonrando, aceitando como foi, como pode ser, mas é aí que sofre mais as pessoas, tá? Como que eu vou seguir na minha vida com todos esses traumas? Abuso, violência psicológica, sexual, abandono, várias coisas. São muitas questões, muitas né? dores. Então, assim, constelação não é brincadeira, você está trabalhando com as dores mais profundas do ser humano. Por isso que eu digo... Por isso que me chama muita atenção. Eu fico pensando que tá muito assim... muita gente falando e você às vezes sente que a pessoa não tem propriedade para chegar e cuidar, como você falou, sem o julgamento. Cuidar de uma pessoa que, tipo assim, chega toda bagunçada. Então, né? assim, eu sempre digo que o terapeuta vai se unir com o cliente certo, tá? Então, se a pessoa não tem consciência, ela vai procurar um terapeuta que tenha consciência, porque ela tá cega e o terapeuta tá cego. Então, é muito importante as pessoas que querem ampliar a consciência, elas pesquisarem sobre a formação do terapeuta. Como que ele estudou, se tem indicações de pessoas que já fizeram terapia com esse terapeuta, quais são as formações dele, pedir onde que você estudou, que formações, que eu acho impossível, tá? Uma pessoa fazer uma formação de um final de semana. Sim, e já dizer que é um terapeuta. Que é um terapeuta, não. Da constelação, isso, né? Então, assim, desde os meus 17 anos venho estudando. E não para nunca, né? Nunca paro. Por quê? Porque é muito complexo. Mas assim, não é. Mas também as pessoas que querem entrar nesse mundo das terapias, elas têm que saber que elas têm que ter um perfil. Tem que ser uma pessoa que gosta de estudar, ler muito. Então dizer assim, eu vou ser terapeuta, mas eu não vou querer ler. É a área humana, tem que ler. Então você tem que ler de psicanálise, você tem que ler sobre comportamento de psicologia social, você tem que ampliar a tua visão, não só estudar a constelação. Você também tem que entender o que aquilo, da onde que vem essas teorias. Pois é, por porque isso ela não é só da onde surgiu esse pensamento? Porque tem duas coisas, tá? Até a constelação é uma técnica terapeuta. Mas não quer dizer que se você fazendo uma técnica, você vai ser um terapeuta. Uhum.
Porque às vezes vai ser vazio, você só vai ter aquela técnica e aí não tem mais nada. E o teu cliente às vezes precisa de algo mais, Isso, né? então assim, ok, eu vim aqui e fiz uma técnica que manifestou do teu inconsciente que o teu problema financeiro vem do abandono do teu pai. Daí o cliente olha e diz, tá, mas eu descobri isso. Ah, não, foi isso aí, tá, você descobriu isso, tchau, muito E aí? obrigado. E aí? Aí o cliente vai ter que procurar um terapeuta que atenda ele, porque vai abrir uma situação. Então tem consteladores que só fazem a técnica para a pessoa descobrir o que é o problema, mas não trata o problema. Entendi. E tem terapeutas que têm outras formações que faz a técnica, mas não é só a técnica da constelação. Ele tem terapia sistêmica, que é duas coisas. Constelação sistêmica é uma técnica. Para saber qual é o problema. Qual é o problema? E a terapia sistêmica, que eu tenho a formação, Virginia Satir, várias outras terapias do pensamento sistêmico, hipnose, do Erickson, várias outras técnicas que fazem com que você se torne o terapeuta sistêmico, porque daí você usa a técnica, mas você também sabe como lidar Como com é que isso. vai cuidar daquilo, Como né? vai cuidar disso. Então essa é a diferença. Às vezes você só vai ter o diagnóstico numa técnica, e na terapia você vai ter o diagnóstico que une isso. Por isso que eu falo que é terapia integrativa sistêmica, integrando técnicas à terapia. E quais idades? Qualquer idade já pode passar por essa terapia? Sim, eu vou dizer para você que hoje esse método que eu tô te falando, tá, é muito próprio que eu fui desenvolvendo ao longo dessa minha carreira, unindo várias técnicas. E hoje eu considero que uma criança que tenha 7 anos, idade de ir para a escola, 6, 7 anos, ela pode vir aqui numa terapia sistêmica. Ou junto com os pais, com a mãe, para ela poder conseguir também ampliar a visão dela de saber o que está incomodando ela. Esses dias atrás, uma família trouxe um menino também dessa idade e eu pedi para a família ficar junto, depois eu pedi um pouquinho para ele ficar sozinho. Ele, através do desenho, eu pedi para ele desenhar a família dele, colocar os bonequinhos, e eu vi que o pai dele era muito autoritário. Mas, nessa história, essa criança, nos bonequinhos, ele colocou um bonequinho igual a ele. E ele disse, esse, não sei quem é, mas ele é igual a mim. E colocou nos bonequinhos. Pedi para os pais, estavam ali, eu disse, agora eu preciso que vocês entrem aqui. E aí eu falei, pai, olha, ele colocou esse bonequinho aqui representando você, disse que você é muito bravo e que a mãe às vezes chora. Mas tem um fato aqui que nem ele nem eu entendemos. A gente quer perguntar para vocês, quem é esse bonequinho que ele diz que está grudado nele e que é igual a ele? A mãe começa a chorar, pede para o pai sair com o menino, ela disse, eu vou contar, e ele não sabe. Ele tinha um irmão gêmeo e o gêmeo morreu no útero. Minha nossa! E aí eu consegui, elaborar que para mim, como terapeuta, também foi muito surpreendente. O pai começou a chorar e a gente achou que isso não era significativo para a vida dele. E eu disse, sim, ele tem um irmão, ele não é filho único. Aí essa criança entrou e eles não sabiam como explicar. E eu expliquei, olha, você quando estava na barriga da sua mãe tinha esse irmãozinho, por isso, e estava na mesa os 2 bonequinhos, por isso que você lembrava, ele sentiu, por isso que você lembrava desse. Aí a criança, os pais tendo um treco, achando, ele, então é você, era de você que eu lembrava, criança livre, era de você. E aí eu disse, e a mamãe deu nome pro irmãozinho? Não, ele era um aborto. Eu disse, não, mas ele precisa um nome, ele lembra do irmão. E aí ele ficou muito empolgado e ele disse, nós vamos dar o nome do irmão. Detalhe, essa criança não aprendia na escola, era agressiva. E quando ele acolheu esse irmão e fez com que a família visse a dor dele, ele se transformou.
E a família buscou, diz que tem paz agora entre o casal. E isso que é a próxima pergunta que eu ia te fazer, qual é o impacto dessa terapia na vida da pessoa que faz, né? Que passa por essa terapia? Eu não posso expor todas as pessoas Claro que que falam, não. né? Mas assim, a maioria das pessoas que passam por uma terapia unindo as constelações com a terapia sistêmica, elas têm transformações de vida. E é tão incrível que elas voltam para a família olhando as coisas diferentes, olhando para o seu passado de forma diferente, mas principalmente se dando o direito de ser feliz. E isso não tem preço, porque quando a pessoa sente que ela realmente é feliz, que ela pode ser feliz, mesmo com tudo que aconteceu, ela se liberta. Que impressionante. Que é uma libertação mental, emocional e espiritual. Porque tudo que nós dizemos que é do mal aprisiona, e o que é do bem liberta. Então eu considero que as terapias sistêmicas que libertam as pessoas, ela é algo muito importante. Oi, gente, que entrevista incrível, né? Eu amei fazer essa entrevista. E assiste o próximo vídeo com a segunda parte da entrevista, que você vai ver uma demonstração de como funciona a constelação familiar. É bom demais. Vê o outro vídeo até o final. E não esquece de compartilhar com seus amigos, com quem você ama, para que também possa ter essa ajuda. Um beijo e até o próximo vídeo.